O nosso tema da noite, trabalho e renúncia. Cristiano quase que dispensa a apresentação, pois que já é um divulgador do Espiritismo, muito conhecido pela sua dedicação e a sua boa vontade em atender às solicitações. Em particular, aqui no Irmão Tomé, nós temos a felicidade de sempre contar com ele quando necessário. Portanto, recebemos você com muito carinho, Cristiano, lhe passamos a palavra. Boa noite a todos. Sempre uma alegria, satisfação imensa estar aqui com vocês, nesta que eu considero uma das minhas casas. Eu queria, antes de continuar, fazer um agradecimento, como todos sabem, acompanharam aí pelas redes sociais, pelos noticiários, a enchente que ocorreu no mês passado lá na cidade de Castelo, dentre outros municípios, né, mas porque eu resido lá em Castelo. E tivemos aqui do Irmão Tomé muitos corações solidários e generosos que colaboraram com ajudas e doações. Então gostaria de deixar aqui em meu nome pessoal e em nome daqueles beneficiados a nossa profunda gratidão a todos que colaboraram. E orar, porque a chuva continua, né? Ontem, na medição que temos lá em Castelo, em uma das pontes, o nível do rio subiu 3,5 metros e chegou no estado de alerta. Não chegou a transbordar, mas chegou na beirada de transbordar. Então, continuemos em preces. Eu estava recebendo agora há pouco notícias daqui de Vitória, de frente do Shopping Mochuara, já tem água cobrindo veículos, então não dá para passar. Então, dado a isso, eu teria de retornar pela Rodossol. Tomara que esteja tudo bem por lá. E o tema que nós vamos abordar na noite de hoje, trabalho e renúncia. Allan Kardec, pouco antes de seu desencarne, antes de encerrar os seus estudos com seus companheiros, ele começou a frisar, pouco antes de desencarnar, ele adotou o hábito de sempre frisar o seguinte alerta, abre aspas, sejam infatigáveis como trabalhadores do Cristo, sejam tolerantes e solidários, fecha aspas. E sempre que ele encerrava um estudo, ele frisava este alerta para os seus companheiros, sejam infatigáveis como trabalhadores do Cristo, sejam tolerantes e solidários. Em maio do mesmo ano, de 1869, ou seja, 2 meses após o seu desencarne, a capa da Revista Espírita, fundada por ele, continha as insígnias que foi trazida por Kardec: trabalho, solidariedade e tolerância. Kardec, ele não ergueu essa bandeira, esse estandarte, nos propósitos de criar um novo roteiro de redenção espiritual. Não, muito pelo contrário. Ele ergueu essa bandeira nos propósitos de relembrar qual é o caminho verdadeiro para a redenção espiritual, ou, por outras palavras, o caminho verdadeiro para a salvação, através do trabalho. Quando ele frisa, sejam incansáveis como trabalhadores do Cristo, e depois ele deixa o alerta, sejam solidários e tolerantes, ele colocou o trabalho como caminho para a salvação e a solidariedade e a tolerância como formas de se trabalhar. A forma, o modelo de como deve ser realizado o trabalho. Nós vamos abordar isso na segunda parte do estudo. A forma, que, diga-se de passagem, é infinitamente mais importante que o trabalho em si. Muito mais importante. A forma de se trabalhar. Agora, o pessoal aí do fundo está me ouvindo direitinho? O volume? Tá? Tá baixo? Quem é que consegue aumentar o volume do microfone? Aí vai melhorar o pessoal aí do fundo. Queria parabenizar vocês também pela coragem, porque nessa chuva torrencial vocês decidirem vir para uma mera palestra, realmente é digno de coragem. Vamos altear aqui, é bom que eu ganho 7 minutos. Oi, melhorou? Bastante, né? Posso diminuir o volume da minha voz então, né? Qual é o propósito de
quando alguém ergue uma bandeira, um estandarte? O propósito é para que essa bandeira, esse estandarte, sirva de norte, de rumo, de uma referência, não é verdade? Vamos relembrar aqui. Moisés, com o auxílio de Arão, seu irmão, porque segundo a tradição Moisés tinha um problema de dicção, então contou com a ajuda de Arão para negociar a libertação do povo hebreu com o faraó. E foi necessário essa negociação porque naquela ocasião já se contavam mais de 600 mil escravos hebreus. Difícil de se controlar 600 mil escravos. Depois que foi liberto da escravidão, eles iniciaram uma jornada de 40 anos. A escravidão foram por 400 anos. Eles iniciaram a jornada de 40 anos rumo à terra prometida, rumo a Canaã. E eu pergunto para vocês, é fácil guiar 600 mil pessoas deserta fora? Guiar 10 já é difícil. Guiar 600 mil pessoas para que elas não se percam, para que todas cheguem ao seu destino. Não é fácil. Então o que eles fizeram? O que eles tiveram que fazer? Eles se dividiram em tribos, na ocasião em 12 tribos. Então seguiram 3 tribos ao norte, 3 tribos ao sul, 3 tribos a leste e 3 tribos a oeste. Eles se locomoviam dessa forma. Passava pouco tempo se locomovendo e mais tempo assentado, se organizando. E no centro o tabernáculo, o primeiro templo judaico. Cada trio de tribo deveria seguir uma bandeira, um estandarte. A tribo do norte, o rosto de um homem, a do sul, o de um leão, a do leste, a de um boi e a do oeste de uma águia voando. Então, cada trio de tribo sabia muito bem qual a bandeira que deveria seguir, qual que serviria de norte. Mas observe, todas as bandeiras, independentemente de qual seja, guiaria para o mesmo propósito, para a terra prometida. As bandeiras talvez representariam, nessa analogia, as religiões, não importa qual religião, se guiar para o bem, todas elas vão nos guiar para a terra prometida. Se a religião guiar para o bem, não importa qual seja a bandeira, desde que guie para o bem. Os 40 anos do deserto seria o tempo que nós permanecemos no mundo de expiação e provas. Não é nada fácil se locomover pelo deserto. Não é nada fácil se locomover pelo mundo de expiação e provas. Existem angústias, existe sofrimento. 2 anos antes de se chegar a Canaã, a terra prometida, eles se encontravam na cidade de Cádiz. E o povo estava, segundo consta no Velho Testamento, morrendo de sede. Moisés e Arão se retiraram para orar para Jeová. Moisés, médium. Arão, o primeiro sumo sacerdote. Eles se retiraram para orar. E a orientação de Jeová, ou seja, os tutores da vida maior que se identificavam na ocasião como Jeová, por questões pedagógicas, didáticas, deixou a seguinte orientação: retorne a Cádiz. Lá você vai encontrar uma pedra. Ordene, administre, que saia a água daquela pedra, e a água sairá. Ficou conhecido como Águas de Meribá. Moisés e Arão retornaram para Cádiz. Moisés pegou seu cajado e bateu na pedra e ordenou que lhe saísse água. E a água saiu. Saciou a sede de todo o povo. E eles seguiram viagem. No momento de entrar em Canaã, todos entraram, menos 2. Adivinha quem não pôde entrar em Canaã? Moisés e Arão. Por quê? Eles foram indagar de Jeová, por que eles não podiam entrar na terra prometida? E Jeová respondeu. Você lembra lá em Cádiz que a orientação foi que para que você administrasse, ordenasse, que saísse água, o que você fez? Você agrediu a pedra. Você não ordenou, você não administrou. Ou seja, Moisés e Arão ignoraram completamente a forma de se chegar ao destino. Se preocuparam muito com andar, com caminhar. Ignorou completamente a forma de caminhar. Agredindo as pedras que se encontravam pelo caminho. Assim como muitos de nós fazemos, quando demonstramos total falta de resignação diante das pedras que constam em nosso caminho. Adotando o sentimento de revolta e tentando administrar
toda aquela situação com sentimento de revolta no coração. Quando chegar na porta de entrar na terra prometida, no nosso caso, o reino de Deus ou o mundo de regeneração, adivinha? Não pode. Não pode por quê? Poxa, mas eu trabalhei no bem. Pouco importa. Pouco importa? Uhum. Você ignorou a forma de se trabalhar. Ignorou completamente. Você agrediu a pedra em Cádiz. Você gerou revolta no coração. Então, o nosso estudo de hoje vai se concentrar no trabalho e na forma de se trabalhar. Se eu deixasse aqui uma orientação para vocês, uma região bem alta aqui da Grande Vitória, Morro do Moreno é alto? É. Aí eu deixo a orientação, vá lá no Morro do Moreno. E não falo mais nada. Na parte mais alta do morro, no pico. Não falo mais nada. Uma pessoa sensata, no mínimo, me faria 3 perguntas. Primeira pergunta, por que eu devo ir ao pico do morro? Segunda pergunta, o que vai me acontecer se eu não for? Depois de compreendido essas 2 primeiras questões, surgiria a terceira pergunta. Tudo bem, compreendi. Como que eu devo ir? Porque me falaram que o caminho é de difícil acesso. Quais cuidados que eu tenho que tomar para que eu consiga chegar com êxito e com saúde lá em cima? Allan Kardec frisou, trabalha, seja incansável, inclusive, como trabalhador do Cristo. Uma pessoa sensata, no mínimo, teria que fazer 3 perguntas. Primeira, por que eu devo trabalhar? Segunda, o que irá me acontecer se eu não trabalhar? Compreendido essas 2 primeiras, surgiria a terceira. Como eu devo trabalhar para que eu consiga adentrar a terra prometida por Jesus? O como trabalhar é o mais importante de todos. Mas eu tenho que compreender as 2 questões primeiras. Por que trabalhar? E o que irá me acontecer se eu não trabalhar? Nessa primeira pergunta, por que eu devo trabalhar? E quando eu falar aqui a palavra trabalho, por favor, entendam. Trabalho no bem. Sair da zona de conforto a título de sacrifício ao encontro do coração do próximo necessitado. É isso que é trabalho. Não é trabalho remunerativo do ponto de vista pecuniário, econômico, financeiro, não. Remunerativo. Não é esse trabalho, não. Esquece o trabalho do ponto de vista material. É o trabalho do ponto de vista exclusivamente espiritual a que Kardec está se referindo. E toda vez que mencionarmos aqui a palavra trabalho, é nesse ponto de vista, porque eu estou me comunicando com espíritos imortais, acredito eu. Então, o trabalho em favor do próximo necessitado. Nesse quesito, por que devemos trabalhar? É óbvio que caberiam muitas reflexões que o tempo não permite. Então, nós vamos fazer um resumo, trazer aqui os 3 maiores motivos do porquê trabalhar. Primeiro motivo. Todos nós já sabemos, porque já fizemos alguns estudos aqui nesse sentido, de que somos criaturas degradadas. Há cerca de 6.000 anos, basta estudar a questão 51 de Livro dos Espíritos, que vai chegar nessa matemática. Há cerca de 6.000 anos nós fomos matriculados aqui na Terra para repetir de ano, entre aspas, para repetir a 5ª série. Por quê? Porque no último educandário planetário, nós não fomos bem na 5ª série. Então viemos para cá para repetir talvez pela 4ª vez a 5ª série. Então somos alunos repetentes de longas datas. Viemos para cá, para quê? Por quê? Na qualidade de exilados. Por quê? Questão 172 do Livro dos Espíritos não deixa dúvida que somos criaturas exiladas. Quando Kardec pergunta, as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Ao passo que o Espírito da Verdade responde de forma muito categórica, direta, não. Vivemos-las em diferentes mundos. Mas para a criatura renitente que não se convenceu, o Espírito da Verdade continua. As que aqui passamos não são as primeiras. As que aqui passamos não são as primeiras. Então, se não são as primeiras, a gente veio de algum educandário planetário. Com certeza. E ele continua. Nem as últimas são, inclusive, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Mas não são as primeiras. Então, viemos há cerca de 6.000 anos, questão 51 de Livro dos Espíritos. Mas onde é que eu quero me concentrar? Por que nós, de novo, adentramos a cesta do joio e não do trigo? Há 6.000 anos atrás. Porque, de novo, nós viemos para o inferno, mundo de expiação e prova em seu início, e não para o céu, mundo de regeneração. Por quê?
É aí que eu quero me concentrar. Porque simplesmente nós, lá, 6.000 anos atrás, criaturas, alunos indisciplinados, retiramos Deus do centro das cogitações. De novo. E o substituímos por quem? Pelo homem. A vaidade das vaidades. O homem passou a ser a régua, a medida para todas as coisas. Deus existia no homem? Existia. Apenas nos lábios. Mas no dia a dia, na prática do dia a dia, não tinha nada de divino. Chegava em casa, recebia a ofensa do parente difícil, se magoava, respondia, batia a boca. Nada de divino. No cotidiano, se entregava apenas aos próprios interesses pessoais. Não conseguia erguer a cabeça para além do próprio umbigo. Só pensava nele próprio e naqueles que lhe são caros, filho, esposa, etc. Sair da zona de conforto para ir ao encontro do coração necessitado? Não. Mas ia à igreja, ia aos templos religiosos em geral. Ia. Porque era uma pessoa religiosa, um homem de bem. Mas de divino, no dia a dia, nos mínimos detalhes, não tinha nada de divino. Ou seja, retiramos Deus do centro das cogitações. E só tem uma forma de reposicionar Deus no centro das cogitações. Adivinha qual é? Através do trabalho. Não existe outra forma. Você pode pesquisar. Só através do trabalho, no bem. Indo ao encontro do coração necessitado, da pessoa estranha que você não conhece. Só dessa forma, trabalhando. Então, temos aí um grande motivo. O primeiro, por enquanto. Por que devemos trabalhar? Já que somos alunos aqui nesse educandário planetário, vamos continuar essa analogia. Quanto tempo tem um ano letivo do aluno espiritual? O ano letivo de uma instituição acadêmica convencional, a gente sabe, tem um ano. E nós, o nosso tempo, o espírito? Quanto tempo a gente tem aqui nesse educandário? Quanto tempo tem um ano letivo do espírito? Em cada educandário? 6.000 anos, eu já falei, né? E nesse ano letivo, nós estaríamos em qual mês? Se dividíssemos em 12 meses. Dezembro. Em qual dia do mês? 31. Em que hora do dia? Às 23 horas. 58 minutos. Dá tempo para pensar em qual é a estratégia para tirar a nota azul, para passar de ano? Para dessa vez adentrar a cesta do trigo e não do joio? Para não repetir de ano, talvez aí pela quinta vez a quinta série? Ou para não ir para o inferno de novo, como já fomos tantas vezes? Não dá tempo, falta 2 minutos para acabar o ano. Então qual é a primeira grande razão para se trabalhar? Não ir para o inferno de novo. Será que já poderia encerrar até o estudo aqui, não poderia? A não ser que você gosta de ir toda vez para o inferno. No dia do acerto de contas, do juízo final, do apocalipse, dê o nome que quiser. Primeiro grande motivo. Trabalhar para não ir para o inferno, para não ir para a cesta do joio, de novo. Sair da condição de criaturas exiladas. Experimentar algo nunca antes experimentado. A cesta do trigo. Sabe o que é o gostinho de viver no mundo de regeneração? Talvez em desdobramento. A gente já foi na qualidade de estagiário. Só para colocar o pirulito na nossa boca e tirar depois. Talvez em desdobramento. Porque já que é um mundo sem expiação, só de provas, isso quer dizer que é um mundo o quê? Sem sofrimento. Um mundo sem crimes. Já pensou você andar na rua, você não vê uma notícia de um assassinato, de um estupro, de uma corrupção no governo? Não tem crime. Porque se houver crime, vai ter que ter expiação. E o mundo de regeneração não é de expiação, é só de provas. Sabe o que é se você dormir sem precisar trancar a porta? As portas não terão fechaduras, nem no carro, nem da casa. Porque se alguém roubar, vai ter que expiar na vida seguinte aqui na expiação. É até inimaginável, né? Para quem enxerga os acontecimentos mais com os olhos da carne, é quase que inimaginável. Mas é isso, o mundo de regeneração. É esse o reino de Deus que Jesus prometeu à terra prometida. É isso que a gente há anos almeja, há anos anseia. Mas quando chega no dia do acerto de contas, lá vai a gente para a cesta do joio. Por falta de trabalho. Então, o primeiro grande motivo de se trabalhar. Experimentar uma felicidade ainda desconhecida. Será que não seria suficiente até para encerrar o estudo agora? Experimentar uma felicidade ainda desconhecida. Porque tudo que você pensa de felicidade é relativo. É com base naquilo que você já viveu. É isso aí. A felicidade que eu estou aqui me referindo é uma felicidade nunca antes vivida.
É uma felicidade absolutamente desconhecida. Não se tem referência, porque você não viveu ainda a experiência. Segundo grande motivo do porquê devemos trabalhar. Eu falei que eu ia resumir em 3. Quando infringimos uma lei de Deus, não importa quem seja o infrator, nem a religião do infrator, pode ser até ateu. Toda vez que infringimos uma lei de Deus, uma luzinha se acende aqui na cabeça. Como é o nome dessa luz? Culpa. Por que todo mundo fala consciência? Culpa. O gerador, a energia geradora da culpa é a consciência. Mas a luzinha que se acende é chamada culpa. A culpa não se apaga. A luzinha, a culpa não se apaga assim, num passe de mágica. Quem dera se a gente pegasse o texto e rezasse 10 Ave Maria e 10 Pai Nosso, ela se apagasse. Como seria fácil. Como seria bom. Eu mudava de religião, juro para você. Se fosse fácil assim. Como seria fácil. Mas a gente sabe que não acontece assim no passe de mágica. Quem dera que a luzinha culpa se apagasse só com o perdão da vítima. Eu te perdoo. A luzinha culpa apagou. Como seria fácil, né? Com a extremoção, como seria fácil. Se a luzinha culpa se apagasse só com o perdão da vítima, todo mundo que colaborou para a crucificação de Jesus já estaria automaticamente perdoado, porque ele não guardou mágoa de ninguém. Automaticamente. Mas existe um processo para essa luzinha culpa se apagar. Dificilmente, na idade espiritual em que nós nos encontramos, dificilmente, a criatura infratora apaga a luzinha culpa antes de desencarnar. Dificilmente. Na maioria das vezes, na imensa maioria, a criatura infratora desencarna com a luzinha culpa acesa. E, na erraticidade, no além, no plano espiritual, livre do invólucro, livre do filtro, a culpa se converte em quê? No plano espiritual? Dor moral. A dor moral é o sofrimento de qualquer espírito. Não importa quem seja, nem qual religião. O sofrimento do espírito no além-túmulo se chama dor moral. Dor moral muito grande, inferno muito grande. Dor moral pequena, inferno pequeno. Dor moral. Como é que vai fazer para essa dor moral ser aliviada? Porque ele não consegue adormecer a mente. Porque quando ele fecha o olho, ele fica imaginando, ele fica lembrando da dor do irmão que ele fez sofrer. E na intensidade da dor. E, consequentemente, no seu erro, no seu equívoco. Como é que faz para essa dor passar? Como é que elimina um erro cometido enquanto encarnado? Está lá no livro Céu e Inferno, 4ª obra kardeciana, no capítulo Código Penal da Vida Futura. Como é que faz para essa dor ser atenuada até sumir? Existe um processo. 3 fases do processo. A dor moral vai conduzir o infrator à primeira fase desse processo. Qual é a primeira fase do processo para se diminuir a dor moral até chegar ao ponto de se apagar? Arrependimento. A intensidade, a sinceridade do arrependimento está diretamente ligada à intensidade da dor moral. Quanto mais intensa for a dor moral, maior será a sinceridade do arrependimento. Mas o arrependimento é o primeiro passo. Então o infrator, ele vai ficar de joelhos e ele vai pedir a Deus para sofrer na próxima encarnação o que ele fez o outro irmão sofrer. Sim ou não? Vai? Aqui deve ter umas 180 pessoas, ninguém respondeu. Tudo em cima do muro, né? Vai ou não? Não. Ele não vai pedir a Deus, ele vai implorar. Porque é diferente pedir. A dor é tão grande que ele vai implorar a Deus para sofrer o que fez o outro sofrer. E aí é que está a grande questão. E que já me contaram que vai cair até na pergunta do Enem desse ano, em novembro. Deus vai conceder? Deus vai conceder? Sim ou não? Vai? Não. Vocês estão errando tudo hoje. Não vai. Se cair essa pergunta de forma subjetiva num certame, você vai colocar o seguinte: depende. Faz de conta que está no curso de Direito. Depende. Depende de quê? A pessoa está lá implorando para poder perder as pernas no acidente de veículo, porque ele, quando era capataz, o escravo fugia, ele quebrava as pernas do escravo. O escravo fugia, ele cegava o escravo. E ele fez isso com os 30. Ele vai pedir para poder sofrer um acidente, perder as pernas, sofrer a dor que fez o outro sofrer.
Depois sofreu um outro acidente, perdeu os olhos. Para sofrer a dor que fez outro sofrer. Perder filho, porque ele tirou filhos de escravos. Tudo na mesma encarnação. Deus vai conceder? Tudo na mesma encarnação. Eu quero perder meu filho. Ou tê-lo afastado da minha presença, depois de amá-lo muito, de viver a experiência do convívio com o filho. Quero perder as pernas e sentir a dor que eu fiz do outro sentir. E quero perder os olhos no acidente. Tudo na mesma encarnação. E viver na miséria ainda. Na senzala. Tudo na mesma encarnação. Deus vai conceder? Eu já falei a resposta. Tem gente que falou não. Já errou. Qual é a resposta, gente? Depende. De quê? Depende. Porque você vê pessoas muito moribundas, não vê? Paraplégico. Mas não seria mais produtivo o ser humano, ao invés de sem matéria, sem olho, trabalhar aqui para trabalhar também? Então, quem está assistindo agora não ouviu a pergunta naturalmente. A nossa irmã perguntou, não seria mais produtivo trabalhar ao invés de sofrer? É porque eu estou na parte do pedido ainda. O que ele está pedindo? Ele está pedindo o quê? No desespero dele, de ter a dor atenuada. Eu quero viver a experiência que eu fiz o outro viver. Sentir a dor que eu fiz o outro sentir. Não é isso que ele está pedindo? E a resposta vai ser sempre o quê? Depende. Depende de quê? Da estrutura psíquica daquele que pleiteia. Você tem condições de suportar o que você está pedindo? Porque a pessoa faz de conta que ele está devendo um banco. Está devendo um banco. E ele quer pagar, mas ele quer pagar tudo de vez. Aí o dono do banco vai fazer o quê? O banqueiro. Depende. Você tem condições? O que eu estou vendo aqui é que você é uma criatura insolvente, falida. Você quer pagar como? Você está pedindo para pagar tudo de vez, mas eu estou vendo que você não vai conseguir. Você vai continuar devendo. Ou seja, Deus só vai permitir. Quando eu falo Deus, os organizadores, porque a gente sabe, só vai estar face a face com Deus quando formos criaturas crísticas, né? Mas vamos aqui numa linguagem poética. Deus, ele vai analisar a nossa estrutura psíquica. Porque se ele autorizar, se ele conceder o que a gente está pedindo, adivinha o que vai acontecer? Depois de encarnado? Quando chegar o momento da expiação, a pessoa vai morrer. Por quê? Porque vai cometer suicídio. Não vai suportar. E Deus não dá o fardo mais pesado que a pessoa consegue carregar. Não é isso que a gente aprende? Então, a resposta será sempre o quê? Depende. Você vê pessoas aí, morando debaixo do viaduto, cega, paraplégica, você vê. Por quê? Porque tem estrutura psíquica para suportar. Mas você vê uma pessoa também com muito menos sofrimento que isso. Porque é aquilo que ela consegue carregar. Depende da estrutura psíquica. Então a primeira resposta é, depende. Aí Deus vai fazer uma proposta. Qual a primeira proposta de Deus? Porque a gente sabe que Deus tem vários atributos para ser Deus, né? Uma delas é a infinita misericórdia. A gente sabe que Deus é infinitamente misericordioso, mas se vai perguntar por que é, a gente não consegue fundamentar. Hoje a gente vai conseguir fundamentar porque Deus é infinitamente misericordioso. Por que Deus é infinitamente misericordioso? Olha a primeira proposta que Deus faz. Eu vou pegar sua dívida perante o banco divino, entenda-se como banco divino a própria consciência. Eu vou pegar sua dívida, está lá no Evangelho, no Novo Testamento. Vou dividir em 100 parcelas, para você conseguir pagar. Porque você não tem estrutura psíquica para conseguir pagar tudo de vez. Você, espiritualmente, é uma criatura insolvente. Ficou mais fácil? Você pediu a Deus para pagar tudo de vez. Você pediu para poder morar debaixo do viaduto, ficar cego, ficar sem perna e sofrer a dor que você fez o outro sofrer. E Deus fez o quê? Vamos dividir. Você está pedindo para ficar cego, eu vou te dar uma miopia. Você está pedindo para ficar sem perna, eu vou te dar um probleminha no pé, você vai andar de bengala. Ficou melhor? Eu vou dividir em 100, para que você não cometa suicídio. Como Deus é infinitamente misericordioso, ele melhora a proposta. Qual é a segunda proposta que ele faz? Em cima dessa. Quando você reencarnar, se com a prática do bem, com o trabalho em favor do próximo necessitado, se você reencarnar, quando você reencarnar, trabalhar no bem, paga só uma parcela e esquece as outras 99. Eu perdoo todas as outras 99 parcelas. Melhorou? Compreendemos agora porque Deus é infinitamente misericordioso? Agora a gente consegue fundamentar. Porque ele faz essa proposta para a gente sempre que a gente reencarna. No mundo de expiação e prova.
Sempre. Melhorou, não melhorou? A gente reencarna. Antes de reencarnar, a gente assina um contrato reencarnatório. Assina, nosso anjo de guarda assina como testemunha, registra em cartório bonitinho. Antes de assinar, a gente dá uma lida. E tem uma cláusula em negrito, uma cláusula pétrea, porque não pode ser alterada, e está presente em todos os contratos reencarnatórios. Como é que está aquela cláusula? Como é que foi materializada aquela cláusula? Aquela proposta que Deus fez? Paga com o bem. E o resto, esquece, se você conseguir pagar com o bem. Aí Deus chamou Jesus. Jesus, redige aqui essa cláusula. O que Jesus redigiu? O amor cobre uma multidão de pecados. Bonito, né? Jesus, obviamente poético, colocou lá de forma poética. O amor cobre uma multidão de pecados. Trabalho no bem. Cobre 99 parcelas. Paga só uma. A gente reencarna. E aí? A gente reencarnou na intenção de trabalhar. Por quê? Porque, anota aí, a gente aprende na doutrina espírita, geralmente, que a gente está no mundo de expiação e prova, cuja principal característica é o sofrimento, então a gente reencarna para sofrer. Não é isso? Errado. Ninguém, em letras maiúsculas, ninguém reencarna para sofrer. Todos nós reencarnamos para ser feliz. O propósito principal da reencarnação é o bem-estar. Porque a gente quer cumprir com a cláusula pétrea, a cláusula principal do contrato reencarnatório. Todos nós reencarnamos com essa determinação. A gente só sofre por quê? Porque descumpre a principal cláusula do contrato. Só por isso. Então, ninguém reencarnou fadado a sofrer. Todos nós reencarnamos sujeitos a sofrer. E não fadados. É diferente. É bem diferente. Iremos sofrer se não cumprirmos a cláusula do contrato reencarnatório. Porque sofrimento é exceção à regra. A regra é, seja feliz, trabalha no bem. Quando chegar no dia do acerto de contas, com 38 anos de idade, que você programou, sofreu um acidente de carro, perdeu as pernas, adivinha o que vai acontecer? Se desde quando você reencarnou, você foi um bom filho, um bom esposo, um bom trabalhador, um bom vizinho, um bom confrade ou confreira, você foi sempre ao encontro do coração necessitado, passando por cima dos seus interesses pessoais. Sempre. Quando chegar no dia do acerto de contas, o que vai acontecer? Qual é a resposta? Eu já ensinei aqui qual é a resposta. Depende. Depende de quê? 2 fatores. Se você ainda continua trabalhando bem, o que Chico Xavier falou? Quando o cobrador chega para o acerto de contas, se pega o devedor trabalhando bem, manda a misericórdia divina que a dívida seja suspensa por tempo indeterminado. Não foi isso que o Chico falou? Então, para. Não tira as pernas que estão sendo úteis, não. Suspende. Devedor, volta outro dia. Agora, se no dia do acerto de contas, a gente não está mais trabalhando bem, a gente caiu em tentação, se entregou aos interesses pessoais, ao materialismo, o que vai acontecer? Vai ter um acerto de contas, mas vai ser feita uma contabilidade. Quanto que diminuiu da dívida dele? Porque o amor cobra uma multidão de pecados. Então o amor cobriu quanto da paraplegia dele, que ele programou? Vai ser feita uma contabilidade. Ele vai perder as 2 pernas, vai ficar paraplégico, de cadeira de roda? Não. Porque até antes de ontem ele trabalhava no bem, só agora que não. Só agora que ele caiu em tentação. Mas até antes de ontem trabalhava no bem. Vai sofrer acidente? Vai. Mas vai perder as pernas? Não. Com problema no pé, andar de bengala. Vai ser feita uma contabilidade. Então a resposta vai ser depende. Se ele está trabalhando, se ele não está trabalhando, e se ele não estiver trabalhando, o quanto ele trabalhou. Então qual é a segunda grande razão para nós trabalharmos? Porque a gente está indo naquela primeira pergunta, por que devemos trabalhar? Qual é a segunda grande razão? A primeira é para não repetir de ano, ou para experimentar uma felicidade ainda desconhecida. Qual é a segunda grande razão do porquê devemos trabalhar? Ser feliz. A segunda grande razão é não sofrer. Ou alguém aqui sabe qual é a expiação que programou? Ou alguém aqui sabe, pode assinar com 100% certeza que não vai sofrer um acidente para perder as pernas, não vai ficar cego, não vai perder um filho? Alguém pode falar com 100% de certeza? Não. Nós estamos no mundo de expiação e prova. Se você ainda está no mundo de expiação e prova, é porque tem expiação.
Porque se você tivesse que passar só por prova, você já estaria no mundo de regeneração há muito tempo. Você vai pagar para ver? Você quer esperar no dia do acerto de contas? Então qual é o segundo grande motivo para se trabalhar? Cumprir com cláusula contratual assinada com Deus. Porque Deus fez a proposta, trabalha. E eu perdoo a dívida. Então, segundo grande motivo, não sofrer. A não ser que você goste, né? De passar aí pela experiência da perda de um filho, pela experiência de uma paraplegia ou tetraplegia, um câncer, uma leucemia, uma dificuldade financeira ao ponto de depender da comiseração pública para sobreviver. Que eu saiba, ninguém gosta disso. Então não seria um motivo mais que suficiente trabalhar a título de sacrifício? Já foram 2 motivos. Qual o terceiro motivo e último nesse quesito? Eu falei que eu ia resumindo os 3 mais importantes. Terceiro grande motivo. Nós vamos recorrer a um livro que eu gosto muito, de Joana de Ângeles, chamado Leis Morais da Vida, no capítulo 7, onde Joana fala o seguinte, abre aspas, o trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal. Porquanto conquista valores incalculáveis com que o Espírito corrige imperfeições e disciplina a vontade. Fecha aspas. Vou repetir só a primeira frase para a gente frisar nela. O trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal. A qual mal Joana está se referindo? Ao mal interior ou ao mal exterior? Desemprego, doença, etc. Quando Jesus encerra a sua oração dominical, pedindo a Deus que livrai-nos do mal, a qual mal que Jesus estava se referindo? Ao mal interior? Ou ao mal exterior, cujo qual nós preferimos entender e interpretar? Oh Deus, me livra do mal, me livra da doença, do desemprego, do parente difícil, da morte do ente querido. A gente sempre interpretou dessa forma, é mais cômodo, né? Para a criancinha espiritual. Só que Jesus se comunicava com espíritos imortais, não com um pedaço de carne. Qual é o mal que compromete o futuro da nossa felicidade espiritual? O mal que nós recebemos ou o mal que nós praticamos? O mal praticado, nunca o mal recebido. Sempre. O mal recebido pode comprometer o futuro da felicidade momentânea. Momentânea. E isso porque não enxergamos acontecimentos com os olhos do Espírito. Porque o que para a gente é tragédia, o que para a gente é desgraça, para Deus é bênção, é tratamento espiritual. Como já dizia Jesus, o escândalo é necessário. Então você enxergue isso como mal se você quiser. Depende da idade espiritual de cada um. Se José não te lesar, pode ter certeza, João vai. Pouco importa quem irá te lesar, porque o escândalo é necessário. Jesus recebeu vários tipos de males. Ele foi incompreendido, ele foi perseguido, traído, torturado, crucificado, negado, não foi? Algum desses sofrimentos, desses males que Jesus sofreu, comprometeu o futuro da felicidade espiritual de Jesus? É óbvio que não. Então pouco importa o mal do mundo, pouco importa o mal exterior que nos atinge. E isso não vai comprometer o futuro da nossa felicidade espiritual. O que vai comprometer o futuro da nossa felicidade espiritual? A forma como reagimos a esses males. Exclusivamente, quer goste ou não. Então, quando Joana de Ângeles se refere aqui, o trabalho é ao lado da oração mais eficiente antídoto contra o mal, ela está se referindo o quê? Ao mal interior. E ela prova depois, porque ela continua, porquanto conquista valores incalculáveis com que o Espírito corrige imperfeições. Ou seja, mal interior, imperfeições dele próprio. E disciplina a vontade. Disciplina a vontade. Nós só teremos a nossa vontade disciplinada com o trabalho, segundo Joana de Ângeles. E é importante disciplinar a vontade? Perceba, qualquer conduta que você faça foi fruto da sua vontade. Vamos observar aqui.
Como era a vontade de Madre Teresa de Calcutá? Uma vontade habituada, dirigida para o bem. Qual era a natureza, a qualidade da conduta de Madre Teresa? Qual era a natureza da vontade de Chico Xavier, de Irmã Dulce? Uma vontade habituada e dirigida para o bem. Qual é a natureza e a qualidade da conduta de Chico Xavier, Irmã Dulce? Se a gente quiser ter uma conduta que vai nos assegurar a felicidade futura, teremos que antes nos preocuparmos com o quê? Com a disciplina da vontade. E segundo Joana de Ângeles, o que vai disciplinar a vontade? O trabalho ao lado da oração. Não tem outra forma de disciplinar a vontade senão trabalhar. Então qual é o terceiro grande motivo para se trabalhar? Primeiro, a gente já aprendeu. Não repetir de ano. Experimentar uma felicidade nunca antes experimentada. O segundo, não sofrer. Cumprir com cláusula contratual assinada com Deus. E o terceiro grande motivo qual é? Corrigir imperfeições e disciplinar a vontade, segundo Joana de Ângeles. Por que trabalhar? Já finalizamos. O que vai me acontecer se eu não trabalhar? É a segunda pergunta do homem sensato. O que vai me acontecer se eu não trabalhar? A falta do trabalho perante ao próximo, é sinônimo de quê? Quem não trabalha, espiritualmente falando, quem não trabalha está em quê? Em ócio. Concorda? Não existe meio termo. Quem não trabalha, está em ócio. E o que acontece quando nós nos encontramos no ócio? Vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é o momento mais perigoso para o cristão decidido? É o do sofrimento? É quando ele está sofrendo, quando ele perde um filho, um câncer, um aperto financeiro? Qual é o momento mais perigoso? É o da luta árdua? Qual é o momento mais perigoso para o cristão decidido? Joana de Ângeles responde no capítulo 7 do livro Leis Morais da Vida, o mesmo capítulo que a gente está estudando hoje. Abre aspas. Joana de Ângeles, abre aspas. O momento mais perigoso para o cristão decidido é o do ócio. Não o do sofrimento, nem o da luta árdua. É na ociosidade que surge e cresce o mal. Fecha aspas. Na ociosidade. Pega esse sofrimento aí na sua cabeça. Não importa a natureza nem a intensidade. Não importa. Pega esse sofrimento. Esse sofrimento aí, programado espiritualmente antes de reencarnar, esse sofrimento é uma consequência de uma conduta nossa lá atrás. E aquela conduta que nós tomamos lá atrás, antes de ontem, encarnação passada ou retrasada, ela só aconteceu porque nós nos encontrávamos em ócio. Pode ter certeza que ela não aconteceu no momento que você trabalhava no bem. Então, se entregar ao ócio é a mesma coisa que planejar um sofrimento futuro. Concorda? Quando eu falo ócio, não é ficar sentado no sofá, apenas ficar sentado no sofá assistindo Netflix, não, gente. Porque a pessoa pensa, nossa, graças a Deus eu me entrego ao ócio, eu fico o dia todo roçando. Fico o dia todo na enxada. Fazendo o quê? Plantando abóbora. Para quem? Para mim. Está no ócio. Espiritualmente falando, está no ócio. Porque ócio espiritual é não ir ao encontro do próximo necessitado. Não é trabalho laboral necessariamente. Você pode trabalhar o dia todo, dormir cansado, dormir exausto. Se não for em favor do próximo necessitado. Ah, Cristiano, mas tu tem que ficar o dia todo em favor do próximo necessitado? Não, porque tem que dar a César o que é de César. Nós estamos aqui encarnados. O que você tem que analisar é o seguinte. Daquilo que Deus te emprestou, ou seja, da sua hora vazia, da sua saúde corporal e dos seus recursos materiais, não importa a quantidade que seja, o quanto você distribui para você e o quanto você distribui para o próximo necessitado. É só essa a contabilidade. Aquilo que você distribui para o próximo necessitado é o trabalho. É o trabalho. Então, o que é que vai nos acontecer se a gente não trabalhar? Joana falou. Surge, é na ociosidade que vai surgir e vai crescer o mal. Se eu não trabalhar, simplesmente
deliberadamente, propositadamente, eu estarei planejando o meu sofrimento futuro. É isso. Porque todo sofrimento, não importa qual seja você esteja passando, todo sofrimento, ele se iniciou no momento de ócio, lá atrás. No momento de ócio. Continua entregando-se ao ócio, espiritualmente falando. Continua vivendo apenas para você e para aqueles que lhe são caros. E você estará conscientemente planejando seu sofrimento futuro. Conscientemente. Ninguém pediu para vir no estudo de hoje, né? Estava chovendo, podia ficar em casa. Conscientemente. Compreendidas essas duas primeiras questões, vamos à mais importante de todas. Como devemos trabalhar? A primeira dica já foi dada. Kardec falou que devemos trabalhar com solidariedade e com tolerância. Nós temos trabalhado com tolerância? Temos? Como é que a gente trabalha? O que a gente faz em favor daquele que precisa de ajuda? A gente trabalha julgando? A gente julga antes, depois opera? Ou a gente opera? Ontem, eu acho, eu coloquei nas minhas redes sociais, quem costuma nos seguir. Perante a pessoa que você ama, seja ponto de apoio, oferte palavra de carinho e de sustentação. Por quê? Porque se você apedrejar a pessoa que está sofrendo, que você ama e está sofrendo, para depois ofertar apoio, você não vai estar ajudando muito. Sabe por quê? Porque apedrejadores, críticos e julgadores, o mundo já está cheio. Pode ter certeza que o mundo vai julgar, vai apedrejar. A crítica é bom porque nos convida à reflexão, mas deixa isso a cargo do mundo. Não seja você o crítico e o julgador perante a pessoa que você ama e que está sofrendo. Kardec orientou. Trabalha com tolerância e seja solidário, se coloque no lugar do outro. Deixa que os outros julguem, deixa que o mundo julga. Abandona aquele vício de apedrejar. Você não é mais aquele apedrejador do passado. Solta a pedra. Solta a pedra. Mas existem outras formas de se trabalhar. E eu vou fazer a pergunta aqui. Duas perguntas na realidade. Está na questão 646 e a questão 646 tem duas perguntas, por isso que eu vou fazer duas perguntas. Só que eu vou ilustrar antes de fazer a pergunta, porque a pergunta é um pouco robusta. Se a gente não ilustrar, talvez fique incompreensível. Para a primeira pergunta que Kardec fez, são duas perguntas na mesma questão. Para a primeira pergunta, a seguinte ilustração. Se cair numa prova, no certame, essa pergunta. O trabalho no bem, que eu realize, sem esforço e quando nada me custe, sem sacrifício nenhum, sem renúncia, conta algum crédito perante ao banco divino? Por outra, tem algum valor? É uma questão objetiva. Letra A. Tem muito valor, porque é trabalho do bem. Letra A. Letra B. Tem pouco valor, pois foi feito sem sacrifício. Letra C. Não tem nenhum valor, pois só teria valor se tivesse sacrifício envolvido. Letra D. Nenhuma das respostas anteriores. Qual letra você marcaria? Quem marcaria a letra A? Conta muito ponto porque é trabalho no bem. Graças a Deus, só 3 pessoas. Quem marcaria a letra B? Conta pouco ponto, porque foi feito sem renúncia, sem sacrifício. Pouco ponto, mas conta ponto. É trabalho no bem. Ninguém? Tá, meia dúzia. Letra C, não conta ponto nenhum, só contaria ponto se fosse praticada a título de sacrifício e renúncia. Quem acha que é essa? 1, 2, 3. Então a maioria está com a letra D? Nenhuma das respostas anteriores? Nenhuma das respostas. Todo mundo aqui é criatura morna? Eu vou relembrar Jesus aqui. Você já expôs em vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disso é de procedência maligna. Você quer saber para onde vai os mornos? Está lá em Apocalipse. Abre aspas, está lá em João. Vomitar-te-ei da minha boca. Eu conheço, começa assim, eu conheço a tua conduta. Não és quente, nem és frio. Quem dera, ou oxalá, depende da tradução. Quem dera fosse quente ou frio. Mas porque és morno, não és nem frio, nem quente, vomitar-te-ei de minha boca. Os mornos vão cair fora da terra. Fecha aspas.
Letra correta. Letra C. Não conta ponto nenhum. Mas Cristiano, eu trabalho no bem. Não conta ponto nenhum. Eu estou me referindo aqui a alunos da 5ª série espiritual. Porque tem gente que fala, Cristiano, eu já venho à casa espírita sem esforço nenhum, eu não fico pensando no churrasco. Eu não fico pensando, então você não faz parte da 5ª série, faz parte da 6ª, 7ª. Eu estou me referindo a alunos da 5ª. Que ainda tem muito prazer nas coisas mundanas. Alunos da 5ª série. Aqueles que já fazem sem esforço, sem sacrifício, não está na questão 646, está na 894, está em outra questão do Livro dos Espíritos. Eu estou me referindo a aluno da 5ª série. Para esse aluno, o trabalho só tem algum valor, não importa qual trabalho seja, se for feito com sacrifício. Com sacrifício. Essa é a primeira ilustração para a primeira pergunta que Kardec faz. A segunda pergunta que ele faz na mesma questão, 646. Eu vou trazer outra ilustração. Digamos que eu e o Roberto Damasceno, a gente vem aqui fazer um trabalho de organizar o brechó, de arrumar a cesta básica, aqui na casa espírita, certo? Mesmo trabalho, idêntico, mesmo trabalho. Só que eu, Cristiano, só vim naquele dia marcado, porque eu olhei meu celular e o Facebook avisou que não ia chover. Então, eu olhei os grupos aqui de WhatsApp, não tinha um convite para churrasco, porque se tivesse... Eu entrei no site de cinema, do Shopping Vila Velha, Mochuara, Shopping Vitória. Não tinha um filme que prestasse, porque se tivesse um filme do meu interesse. Aí eu vim, estou aqui, para montar a cesta básica. Roberto Damasceno, por sua vez, ele deixou a família em casa. O único final de semana que ele tem para passear com a família, ele marcou, está aqui. Choveu muito no bairro dele, ele saiu com água na canela. Veio. Estava com um pouco de gripe, não podia nem pisar na água. Veio. E ainda tinha um convite lá da turma de 62 para um churrasco, ele ia rever os amigos. Ele doido para matar a saudade dos amigos. Eu marquei o compromisso, ele veio. Chegou aqui e realizou o mesmo trabalho que eu. Os dois realizaram o mesmo trabalho. Aí eu pergunto, o mérito será em graus diferentes? Ou ele terá mais mérito que eu? O trabalho no bem dele contou crédito perante ao Banco Divino? O meu contou? Aí tem gente que fala, contou porque foi trabalho, contou pouco. Não contou nada. Não contou nenhum centavo perante ao Banco Divino, você quer saber. Ah, Cristiano, mas é injusto. O homem tem um senso de justiça, né? É injusto. Aí a gente vai na questão 646. Olha a pergunta de Kardec. Eu quase voltei a ser ateu quando vi essa pergunta, mas depois eu compreendi. Olha a pergunta. Estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Tem alguma condição? Eu tenho que praticar o bem com alguma condição? Para gerar mérito? E ele continua. Por outra, será de diferentes graus, já é na segunda ilustração, será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? O grau do meu mérito será diferente do grau do mérito do Damasceno? Resposta. O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Não importa o bem que você esteja praticando. Para gerar ponto para você próprio, você está praticando com qual grau de dificuldade? Se for muito grau de dificuldade, muito mérito. Pega esse mesmo exemplo e coloca uma terceira pessoa. Aquela pessoa que está na segunda série, não é nem na quinta, na segunda. Totalmente entregue aos desejos do mundo. Um ex-criminoso que praticava crimes até antes de ontem. Ele está aqui. Abriu mão de todos os interesses pessoais dele. Veio, lutou muito, muito mais do que eu e Roberto, para estar aqui. Lutou com ele próprio. O mérito dele vai ser maior que o nosso? Por quê? Porque o mérito do bem-estar no grau da dificuldade em praticá-lo. O grau da dificuldade dele, segunda série, foi muito maior do que nosso da quinta. Pouco importa o que esteja fazendo. Pouco importa. Geralmente o homem de bem se incomoda com esse pouco importa. Pouco importa. O que importa é o grau da dificuldade de cada um em praticar aquela ação. O grau da dificuldade, é isso que Deus está observando. O grau da dificuldade, anota para não esquecer. Ele continua. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço e quando nada custe.
Ele falou que vai ter algum merecimento? 1 centavo? Ah, contou 1 centavo, porque é a prática do bem. Ah, que bonitinho. Ele falou isso? Ele falou o quê? Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço e quando nada custe. Cristiano veio aqui, bonitão. Por quê? Porque não estava chovendo, porque é de açúcar, se estivesse chovendo ia se molhar. Porque não tinha um convite para churrasco. Porque não tinha um filme que lhe interessasse. Porque o carro estava na garagem. Porque se tivesse quebrado, não viria. Foi só por isso. Não contou nenhum ponto. Eu, Cristiano, da 5ª série. Da 5ª série. Deus está mapeando o meu sentimento. Eu conheço a tua conduta. Se você tivesse um motivo para não estar aqui, você não estaria. Então não conta. Mesmo que seja a prática do bem. Você lembra que eu falei? Pouco importa o trabalho, o que importa é a forma de se trabalhar. A forma de se trabalhar. E tem gente que não entra na cabeça. Se enche de revolta no coração, vai. A questão continua aqui para a gente relembrar o óbolo da viúva. E é uma coisa que incomoda, sabe por quê? O que você acha que conta para Deus? O quanto você se doou da sua hora vazia, da sua saúde corporal ou dos seus recursos materiais? O quanto você doou? Você acha que isso importa? Você acha que alguém vai te perguntar o quanto você doou para a Criança Esperança, para o Teleton? Você acha que alguém vai te perguntar o quanto você doou para Castelo, na enchente? Esse agradecimento que eu fiz aqui no início, você acha que alguém vai te perguntar isso quando desencarnar? Quanto você doou para a Iconha? Quantas roupas ou quanto de dinheiro você doou? Vamos ver como é que está lá o óbolo da viúva. O que aconteceu naquele episódio do óbolo da viúva? Jesus e os apóstolos vendo o povo fazer doações, depositando no gasofilácio. Quando uma viúva chegou e depositou 10 centavos, vamos converter em real, depositou 10 centavos. Jesus aproveitou a situação e fez o quê? Filosofou. Está vendo aquela pobre viúva? Ela depositou muito mais do que os outros. Mas como, Jesus? Ela só depositou 10 centavos. Tem gente que botou 100 reais, 200, R$1.000, R$2.000. Ela só botou 10 centavos. Por que ela depositou mais do que todo mundo? O que Jesus respondeu? Porque ela deu do que lhe faltava, enquanto os outros deram do que lhe sobrava, do que lhe abundava. Então, na contabilidade de Deus, como é que funciona? Ninguém vai te perguntar o quanto você depositou no gasofilácio. Vão te perguntar o quê? Quanto te sobrou depois de depositado? Porque na contabilidade de Deus, ela funciona invertida do que a gente imagina. Ninguém vai querer saber o quanto você doou de sua hora vazia. Quando desencarnar, não adianta você chegar lá, aquele dia na enchente de Iconha eu doei. Pouco importa. E com o resto do seu tempo você fez o quê? Fui lá para Iriri. Você fez o quê? Eu fui lá para Jericoacoara, Ceará, passear. Bacana, né? 99,98% do seu tempo em favor de você próprio. 0,02% em favor do próximo necessitado. Aquele episódio lá de Iconha, que você doou uma cesta básica com água mineral. Você acha que isso vai te assegurar um espaço do céu? Na contabilidade de Deus funciona assim. Quanto sobrou? Porque Deus tem acesso à nossa conta bancária, sabia? Deus tem acesso ao nosso guarda-roupa. Deus sabe quanto que a gente está usando nossa hora vazia em favor de nós mesmos. Ele tem acesso a isso tudo, gente. Quando falo Deus, é a própria consciência. A própria consciência. Então, a forma de se trabalhar com renúncia e com sacrifício. Aí é óbvio que vem indagação lógica. Porque cristiano, tem gente que já trabalha, vem sem esforço nenhum. É óbvio que passa por enchente, que vem gripado. Mas não tem aquela tentação de, eu podia estar no cinema, eu recusei um convite para churrasco. Não tem aquela tentação. Já é natural, já é hábito. Não tem nenhum esforço. Aí não está mais na 5ª série. Eu falei que era questão para alunos da 5ª série. Isso aí já é aluno para a 8ª série, para aluno do 2º grau, um aluno mais experiente. Eu só não entendi porque Kardec colocou 2 questões tão distantes uma da outra. Daqui a 220 encarnações, vou perguntar a ele. Por que você não botou uma 646, outra 647? Fica mais fácil. Para a gente trabalhar, para a gente estudar, né? Então, na questão 8, no Navucato, tem a resposta. A pessoa que já faz sem esforço, porque está em outra série espiritual, vai ter o mesmo mérito daquele que faz com esforço? Está aqui a resposta, para a gente finalizar o estudo de hoje.
Questão 894. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem. Resposta. Só não tem que lutar aqueles em que já há progresso realizado. Esses lutaram outrora e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos, nenhum esforço lhes custam e suas ações lhes parecem simplíssimas. O bem se lhes tornou um hábito. Agora vem a resposta de forma direta e objetiva. Devidas lhes são as honras a mérito. As honras lhes são devidas, que se costumam tributar a velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos. Então, o mérito é igual. O aluno da 8ª série, do 2º grau, espiritualmente falando, que praticou aquela ação sem sacrifício nenhum, e aquele outro da 5ª ou da 2ª série que praticou com muito sacrifício, porque estava com a cabeça no mundo, mas mesmo assim veio lutando contra os seus maus pendores, lutando contra a sua vontade no mundo material, vai contar crédito idêntico. Devido a eles são as honras. Vai gerar crédito perante ao banco divino, pode ter certeza. Pode ter certeza. Então, o caminhar perante o mundo de expiação e prova é só um detalhe. O como caminhar no mundo de expiação e prova é o mais importante de todos. É o mais importante de tudo. É a forma de se trabalhar. Porque se não trabalhar da forma correta, adivinha, vai chegar na cidade de Cádiz, vai chegar em Canaã e não vai poder entrar. Porque não soube administrar as pedras que estavam pelo caminho. Ignorou totalmente a forma de trabalho, a forma de caminhar. E para encerrarmos o estudo de hoje, José Xavier, irmão de Chico Xavier, ficou muito doente. Quem conta isso é Chico. E ele pediu ajuda a Emmanuel. Será que não tem como interceder com algum médico aí da espiritualidade? André Luiz, Dr. Bezerra de Menezes, para meu irmão? Claro, vamos tentar, Chico. 2 dias depois veio a resposta. Chico, você pediu e eles responderam em favor do seu irmão. É mesmo? Eles vão ajudar? Vão ajudar seu irmão. Ah, graças a Deus. Ele desencarna amanhã. Ué, mas não falou que ia ajudar? Essa ajuda. Mas por que vai desencarnar? Meu irmão vai desencarnar amanhã. Porque no planejamento reencarnatório dele, como decorrência dessa doença, ele deveria ficar 11 anos em estado vegetativo em cima de um leito. 11 anos. Mas como ele trabalhou 11 anos aqui no Centro Espírita A Prece, ajudando a organizar a fila, apagando os livros, a psicografia dos livros já publicados, para não gastar folha, para poder reaproveitar as folhas, colocando água, etc, etc, dentre tantos trabalhos aqui, em favor de Jesus, cada ano que ele trabalhou, eliminou um ano que ele teria que ficar em estado vegetativo em cima de um leito. Por quê? Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Ele não precisa mais sofrer as mazelas como consequência da doença. Ele desencarna amanhã. E vai viver feliz no plano espiritual. E você vai enxergar, porque você é médium. Então, essa é a ajuda para o seu irmão. Então, que tomemos as lições da vida de José Xavier, os ensinamentos de Jesus, para que nós, a partir de hoje, reajustemos a nossa bússola, a nossa rota e nos preocupemos mais com a forma de se trabalhar. E aí sim a gente vai conseguir alcançar a terra prometida por Jesus, que no nosso caso, o reino de Deus, é um mundo de regeneração. Que o Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muita paz a todos.